Todos os roubos e falcatruas da Argentina em Copas do Mundo, explicado em 19 minutos. Esse é um vídeo do canal FuteBR explicado. Foi gravado aqui, reuniu aqui todos as falcatruas aí de todas as Copas aí da Argentina. Então, vamos reagir aqui, ver o quanto as Copas da Argentina aí são sujas, né? Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal, vai estar aí também na descrição do vídeo aí o link do FuteBR explicado, vai estar o link do vídeo aí. Então todos os créditos aí vai para o canal aí. Depois vocês vão lá e dão uma força para o canal, deixa o like lá. Então vamos ver aqui. O vídeo anterior deu tanta mídia que teve até argentino nos comentários defendendo seu país, dizendo que brasileiro é isso e aquilo outro. Para ele, chamar argentino de racista é acusação sem fundamento. Então vamos dar uma refrescada na memória desses desses nossos vizinhos queridos. Fizemos um vídeo com todos os roubos e falcatruas da seleção argentina em Copa do Mundo e eliminatórias. Partiu a goleada de 6-0 que a ditadura manipulou. Copa de 78, disputada na Argentina, sob o comando de uma ditadura militar, liderada pelo general Jorge Videla. Você acha mesmo que num cenário como esse não teria uma treta pesada? Haha, pois é. Na segunda fase, a Argentina precisava vencer o Peru por pelo menos 4 gols de diferença para tirar o Brasil da disputa pela vaga na próxima fase. Resultado, uma goleada suspeita de 6-0. E o motivo que fez o mundo inteiro levantar a sobrancelha? O goleiro peruano daquela partida, Ramon Quiroga, era argentino de nascimento, naturalizado peruano, o que alimentou teorias de favorecimento até hoje. Essa é a ferramenta do fundador do candidato. Não querem que você saiba. Se você tem vontade de desenvolver a ferramenta. O próprio Quiroga, décadas depois, jogou mais lenha na fogueira. Em entrevista ao jornal La Nación, afirmou ter certeza de que alguém ganhou dinheiro naquele jogo, dizendo textualmente: naquele 6-0, vimos coisas raras. Ele relatou desconfiança específica do zagueiro Rodolfo Manzo e ainda contou que membros do exército argentino teriam entrado no vestiário do Peru antes da partida para cumprimentar os atletas. Uma visita de intimidação política pura. Fora isso, relatos de que o governo argentino teria enviado toneladas de trigo e liberado linhas de crédito financeiro ao Peru, como parte do acordo por trás do resultado em campo. Quiroga chegou a comentar, de forma soturna, que vários envolvidos naquele suborno morreram para o futebol nos anos seguintes. Resultado, a Argentina avançou, o Brasil ficou de fora da final e os hermanos ergueram sua primeira taça mundial embalados por um jogo mais suspeito da história das Copas. Um título que carrega até hoje a sombra do tanque de guerra por trás do gramado. A mão de Deus, o roubo mais famoso da história do futebol. Se tem um roubo que a própria Argentina transformou em orgulho nacional, é esse que estão sagrados. Copa de 1986, no México, quartas de final contra a Inglaterra, 4 anos depois da Guerra das Malvinas, ou seja, uma derrota na guerra ainda doendo na sociedade argentina. Aos 6 minutos do segundo tempo, Diego Maradona subiu junto com o goleiro inglês, Peter Shilton, e desviou a bola com a mão esquerda para o gol. Sem VAR, sem replay instantâneo, o árbitro da Tunísia validou o lance na hora. Gol. Aí te pergunto, qual time da Tunísia é conhecido fora da Tunísia? Como que um árbitro de um país sem nenhuma representatividade no futebol mundial apita um jogo como esse? Coisas que a FIFA não explica. E o Maradona nem tentou esconder direito, tropa. Com aquele sorrisinho de malandro, soltou a frase que ficou eternizada. Foi um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. Anos depois, já sem papas na língua, ele confessou. Aconteceu tão rápido que o juiz não me viu colocando a mão. Ou seja, minha tropa, foi roubo assumido, sem cerimônia nenhuma. O gol de mão não foi punido, não foi anulado e ainda ajudou o título daquela Copa. Maradona ainda comparou a vitória a uma vingança simbólica pela derrota nas Malvinas, dando ao roubo um tom político. Resultado, um dos maiores crimes esportivos da história do futebol virou motivo de celebração e orgulho para os hermanos. Prova viva de que, para a Argentina, o que importa é ganhar.
mesmo que de qualquer jeito. A água batizada de Maradona contra o Brasil em 1990. Copa da Itália 1990. Oitavas de final entre Brasil e Argentina. Aos 39 minutos do primeiro tempo, depois de uma falta cometida pela seleção brasileira, os médicos argentinos entraram em campo para atender Maradona. Foi nesse momento que Branco, lateral brasileiro, pediu água aos massagistas da Argentina e recebeu uma garrafa verde, diferente das garrafas transparentes que os demais atletas irmãos em campo estavam bebendo. O jogo terminou 1-0 para a Argentina, e Branco, o batedor de faltas da seleção, alegou publicamente ter se sentido muito sonolento depois de beber daquela água. O ala Branco, por exemplo, não jogou bem ontem e apresentou como justificativa uma denúncia grave. Eu vi uma história que eu tomei um pouco d'água do pessoal lá na Argentina. Eu vi um jogador tomando água deles e pedi para me tomar também. E cheguei no intervalo, me deu uma tonteira, uma bobeira e eu... Foi no primeiro tempo? No primeiro tempo, né? No segundo tempo, quando eu entrei, me deu essa tonteira, essa bobeira. Eu, inclusive, comentei com o Ricardo, ele perguntou se eu estava bem. Aí eu melhorei, mas... Porque a hora que o jogador da Argentina ia tomar o mesmo frasco que eu... Depois, quando o Maradona caiu na ponta direita que eu tomei, o massagista da Argentina falou, não toma desse. E pegou outro frasco. E eu fui falar com o Bandeirinha para explicar a ele que ele tinha trocado os frascos, porque, se eu caio no exame antidoping tem alguma coisa, o maior prejudicado sou eu. E nisso o jogador da Argentina pegou e me tomou o frasco da mão, quer dizer, é tudo armação. Mas eles são assim, jogam sujo mesmo. Na época, jogadores e dirigentes argentinos negaram tudo. Só que o tempo, como sempre, entrega a verdade. Em 2004, numa entrevista ao canal TIC Sports, o próprio Maradona confessou a trapaça. Alguém colocou Rohypnol na água e complicou tudo. Rohypnol, minha tropa. Um medicamento tranquilizante de uso controlado foi colocado na bebida em Pior que confessaram que ainda, tinha a responsabilidade de decidir a bola parada para o Brasil e a eliminação do Brasil. A Argentina seguiu viva na competição, avançou às quartas de final e foi vice daquela edição. Décadas depois, com a confissão do Maradona, a água batizada deixou de ser lenda e virou documento oficial da malandragem, pois a gente acaba sendo ainda e da cara de quem foi negociar. O antidoping tirou Maradona da Copa de 1994. Depois da mão de Deus e da água batizada, mais uma treta envolvendo Dom Diego, o maior ídolo dos caras. Copa dos Estados Unidos, 1994. Em 25 de junho, no Foxborough Stadium, a Argentina bateu a Nigéria por 2-1, com Maradona voando em campo. Só que logo depois da partida, ele foi sorteado para o exame antidoping, e a cena virou uma das imagens mais marcantes da história das Copas. Maradona saiu de campo de mãos dadas com a enfermeira que o conduzia para o planeta. O resultado: nicotina e compostos correlatos, substância estimulante proibida em competições oficiais. A Argentina tentou tirar fama do terceiro principal atacante usando uma droga para aumento de performance. A defesa argentina tentou justificar o inexplicável, alegando que a substância teria vindo de um suplemento ou remédio, como o descongestionante nasal Nastisol, fornecido pelo próprio preparador físico pessoal de Maradona. A explicação não convenceu Dobra, e o resultado foi simplório de piedade. Eliminando imediato do torneio e suspensão de 15 meses pela FIFA. Maradona, revoltado, soltou a frase que figurou pensava nos argentinos. Cortaram as pernas, cortaram as pernas. Sem camisa. Na Argentina, caiu e tal. Fora, defesa, 1990. Mas não bastava, tinha tentou vencer poucas 4 vezes. Um impedimento escancarado contra o México na Copa da África do Sul de 2010. Oitavas de final no Sócia em junho de 2020. Argentina e México se enfrentam. E aos 26 minutos do primeiro tempo, acontece um lance que resume bem o estilo argentino de resolver as dúvidas. Messi tocou para Tevez, que dividiu com o goleiro a bola. Resultado: um exército verde de jogadores mexicanos partiu direto para cima do árbitro, revoltado com erro escancarado. A Argentina 1-0. Ele montou no estádio vendo irregularidade em câmera lenta. Com o gol de Tevez validado, os argentinos ganharam confiança, premiaram com o Higuaín e mais um golaço no próprio Tevez e seguiram viva na competição rumo às quartas de final. Embalados, mais uma vez, por um erro de arbitragem que foi a Argentina.
Chegamos na metade do vídeo e tu ainda não deu like e ainda não se inscreveu? Se inscreve agora, deixa seu like aí, senão eu vou te chamar de argentino. Brincadeira, sem xingamentos por aqui. Partiu para a próxima falcatrua. Um clássico da Anvisa, quando a Argentina escalou jogadores que nem poderiam ter entrado no Brasil. Essa falcatrua foi vergonhosa para os dois países. No Brasil, pela desorganização, e para a Argentina, pela fraude. 5 de setembro de 2021, Neoquímica Arena, São Paulo, eliminatórias da Copa de 2022. O jogo mal tinha começado, 5, 6 minutos de bola rolando, quando agentes da Anvisa e da Polícia Federal invadiam o gramado para retirar 4 jogadores argentinos. O goleiro Emiliano Martinez, o zagueiro Christian Romero e os meias Emiliano Buendia e Giovanni Losselson. O motivo? Os 4 vinham direto da Inglaterra e simplesmente esconderam essa informação nas declarações de saúde ao desembarcar em solo brasileiro. Só que na pandemia, quem vinha da Inglaterra para o Brasil tinha que ficar 14 dias em quarentena, coisa que os hermanos não fizeram. Ou seja, não foi acidente, não foi esquecimento, foi omissão. Eles chegaram, treinaram, circularam pelo país normalmente e só foram flagrados na véspera do jogo. A Anvisa chegou a orientar isolamento até a deportação, mas os atletas simplesmente ignoraram e foram para o estádio jogar mesmo assim. O jogo foi suspenso. A Anvisa e a Polícia Federal justificaram a interrupção do jogo, dizendo que assim não daria chances para que os argentinos fugissem ou impedissem a deportação dos jogadores. O desfecho comprova a malandragem, minha tropa. Nunca decidiu que o jogo tinha que ser remarcado, mas puniu a APA justamente por descumprimento das obrigações sanitárias, aplicando multa e suspendendo os 4 jogadores. Episódio a marca da Cal sempre sorriu para os hermanos. Não dá para falar com números, porque eles não mentem. Na Copa de 2022, no Catar, a Argentina bateu um recorde histórico: 5 pênaltis marcados a seu favor em apenas 7 jogos disputados. Foram 2 na fase de grupos, contra a Arábia Saudita e Polônia, e 3 direto no mata-mata. Quartas contra a Holanda, semifinal contra a Croácia e a própria final contra a França. E o padrão não parou por aí, tropa. Em 2026, a história se repetiu com direito a mais pênaltis a favor da seleção argentina, incluindo lances polêmicos, como o toque em Fati contra o Egito, que sequer foi marcado, e a expulsão de Enzo Fernandes, que muitos analistas apontaram como tardia demais para ter sido a primeira punição do jogo. E aqui entra o dado mais revoltante para nós brasileiros. Enquanto o Brasil somou apenas 4 pênaltis a favor neste século inteiro de Copas do Mundo, a Argentina teve 8 marcados só nos últimos 10 jogos que disputou em mundiais, praticamente o dobro da seleção brasileira, só que concentrado numa fração muito menor de partidas. Ou seja, os hermanos visitam a marca da Cal quase uma vez por jogo nas últimas 2 edições, enquanto o Brasil mal vê o juiz apontar para o ponto branco. Coincidência estatística ou padrão consistente? Fica a pergunta no ar, mas o número, esse não mente. Racismo institucionalizado sem remorso. Essa aqui é para o nosso amigo argentino dos comentários, que afirmou não termos provas de que argentinos são racistas. Depois de vencer a França na final da Copa de 2022, torcedores argentinos criaram uma música para debochar da ascendência africana de jogadores franceses, insinuando que eles não seriam franceses de verdade por terem raízes em países como Angola e Nigéria. A letra ainda incluía um trecho transfóbico, usando o termo pejorativo trapa, numa provocação direta a Kylian Mbappé, numa referência a rumores de relacionamento dele com uma modelo trans. Racistas, xenofóbicos, babacas. Veio depois, tropa. Em julho de 2024, após conquistar o bicampeonato da Copa América, os próprios jogadores da seleção principal repetiram a mesma música dentro do ônibus da comemoração. E o volante Enzo Fernandes, do Chelsea, estava transmitindo tudo ao vivo pelo Instagram quando o coro começou.
Encerrou a live na hora, mas já era tarde. O vídeo circulou o mundo inteiro. A Federação Francesa de Futebol anunciou processo formal contra a AFA e a FIFA abriu investigação oficial pelo episódio. Companheiros de Enzo no próprio Chelsea chamaram publicamente o caso de racismo sem remorso e pararam de segui-lo nas redes. E o desfecho revela o tamanho do problema estrutural, minha tropa. Em vez de reprovar o episódio, o governo argentino saiu em defesa dos jogadores, chegando a demitir o subsecretário de esportes que havia cobrado desculpas da seleção. A vice-presidente Victoria Villarruel foi além, chamando as críticas internacionais de hipocrisia colonialista, ou seja, racismo institucionalizado, defendido publicamente até pelas mais altas esferas do poder. Prova viva de que na Argentina, futebol e racismo se misturam em todas as partes, desde o povo até o governo. A faixa das Malvinas, provocação direto do gramado. Os caras conseguiram misturar futebol com política sem precisar sair do campo. 15 de julho de 2026, semifinal da Copa do Mundo. A Argentina venceu a Inglaterra por 2-1, de virada, nos minutos finais. Só que a comemoração não ficou só na alegria esportiva. Os jogadores Lisandro Martins e Giovanni Lo Celso estenderam uma faixa no gramado logo depois do apito final, com a frase "Las Malvinas son argentinas". As Malvinas são argentinas, ou seja, mexeram numa ferida de uma guerra que deixou 649 soldados argentinos e 255 combatentes britânicos mortos em 1982. O problema, tropa, é que o Código Disciplinar da própria FIFA proíbe rigidamente qualquer manifestação de cunho político ou ideológico dentro de campo. É regra escrita. Mesmo assim, os jogadores decidiram usar o momento para fazer provocação política. O governo britânico repudiou publicamente o gesto, classificando a conduta como insensível, e autoridades britânicas exigiram investigação da FIFA, que efetivamente abriu procedimento disciplinar contra a seleção argentina. Tem um abaixo-assinado rolando que pede a exclusão da Argentina da Copa de 2030, por quebra de fair play. E claro, o governo argentino surfou o hype, saiu em defesa explícita do gesto, tratando a faixa como expressão legítima de soberania nacional. Resultado prático? A AFA corre risco de multa e punição, mas o resultado da partida, obviamente, não foi alterado. Ou seja, minha tropa, a seleção argentina usou o gramado como palco para reabrir feridas históricas, ignorando regras claras da entidade que organiza o torneio, repetindo, décadas depois, aquela postura provocativa e arrogante que já é marca registrada dos escrotos, hermanos, em Copas do Mundo. A Federação Argentina na mira do FBI. E para fechar essa lista, saímos do gramado e vamos para as manchetes policiais. Enquanto a Argentina disputava a Copa de 2026, o FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ampliaram uma investigação já em curso contra a AFA, mirando a cúpula da entidade, o presidente Cláudio Tique Tapia e o tesoureiro Pablo Toviguino. O motivo? Movimentações financeiras superiores a 300 milhões de dólares, aproximadamente 1,67 bilhão de reais, envolvendo contratos comerciais da seleção argentina com patrocinadores internacionais. No centro do escândalo está uma empresa, sediada na Flórida, responsável por administrar acordos milionários da AFA, incluindo contratos de dezenas de milhões de dólares com marcas como Adidas e Warner. Segundo a apuração do jornal argentino La Nación, cerca de 260 milhões de dólares passaram por bancos americanos como Citibank, JP Morgan, Bank of America, entre outros, e um detalhe chamou especial atenção dos investigadores. Aproximadamente 57 milhões de dólares desse total foram transferidos para empresas sem qualquer justificativa econômica clara. Depois da final da Copa, a situação escalou ainda mais. Agentes do FBI teriam abordado dirigentes de AFA no aeroporto JFK em Nova York, apreendendo celulares e dispositivos eletrônicos, logo após o vice-campeonato mundial. Ou seja, minha tropa, nem fora de campo os irmãos escapam da fama de jogar fora das regras. Só que dessa vez eles estão literalmente na mira do FBI. Se ficou até o final é porque gostou da resenha. E todas, né, as falcatruas aí da Argentina na Copa. Realmente, agora o mundo está conhecendo aí quem são os argentinos, né? O mundo está conhecendo aí quem são realmente os argentinos aí no futebol. E o vídeo ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.